O ciclo sedimentar é um conjunto de processos que ocorre na superfície da Terra que resulta na produção dos sedimentos até o estabelecimento de uma rocha sedimentar. Inicia-se com o intemperismo, que altera as rochas física e quimicamente. Dentre os processos de temperismo, temos o intemperismo físico, que resulta na desagregação das rochas com partículas físicas, sendo muito favorecidas pela presença de anisotropias na rocha, ou seja, planos de fratura, planos de acamamento, juntas e foliação, que produzem partículas que irão ser transportadas pelos agentes geológicos que modelam a paisagem. Outros processos estão associados ao intemperismo físico, como a crioclastia, ou seja, o congelamento e descongelamento da água presente nas fraturas, fazendo com que essas sejam alargadas, produzindo partículas mecânicas. A penetração de raízes de plantas nas fraturas promove o seu alargamento e a produção de partículas rochosas. Adicionalmente, também favorece a produção de ácidos orgânicos, que reduz o pH das águas percolantes e favorecem igualmente ao intemperismo químico. A esfoliação esferoidal resulta do soerguimento de rochas relativamente isotrópicas, sendo que essas rochas se fragmentam ao longo de suas isotermas à medida que ascendem à superfície da Terra, produzindo juntas de alívio que lembram cascas de cebola. A abrasão é resultado do atrito ou choque das partículas transportadas pelos agentes geológicos que modelam a paisagem contra outros obstáculos. No caso, a figura ilustra a abrasão glacial, cujo resultado principal é a moagem e o estriamento do substrato rochoso. Outros tipos de correntes também proporcionam o processo de abrasão, como as correntes marítimas, as correntes eólicas, as correntes de turbidez e as correntes fluviais. De um modo geral, o intemperismo físico resulta na fragmentação das rochas em partículas menores, favorecendo o aumento da superfície efetiva dessas partículas, a ação das reações químicas relacionadas ao intemperismo químico. Dentro do intemperismo químico, temos uma equação geral básica que a governa, onde um mineral primário, como exemplo, temos um ortoclásio, e uma solução de alteração em geral é a água acidificada, geralmente pela presença do gás carbônico atmosférico, que interage com o mineral primário, produzindo um mineral secundário, como a caulinita, que é um aluminosilicato hidratado. Para o ortoclásio se transformar numa caulinita, é necessário que a solução de alteração retire alguns elementos existentes no mineral primário, que são os elementos mais móveis existentes desse mineral, acarretando na produção de uma solução de lixiviação, onde a água corrente vai transportar essas partículas na forma iônica dissolvida nessas águas. No caso do ortoclásio, tem-se a liberação do potássio, parte da sílica, resultando na transformação do mineral primário em um mineral secundário ou neoformado como um argilomineral, a exemplo da caulinita. Essa reação exemplifica um tipo de intemperismo químico conhecido como hidrólise parcial, onde os componentes solúveis do mineral primário não são totalmente removidos, acarretando na produção de um mineral secundário ou neoformado. Várias reações compreendem o intemperismo químico, como a hidratação, a dissolução, a oxidação, a hidrólise e a acidólise, e resulta na formação de minerais residuais, ou seja, aqueles que resistiram à ação do intemperismo químico, como exemplo o quartzo, minerais neoformados, ou seja, aqueles produzidos pelas reações do mineral primário, como a gipsita, a esmectita, a caulinita, a goethita, por exemplo. Componentes químicos em solução são aqueles elementos móveis que são lixiviados ou removidos do mineral primário e transportados pelos agentes geológicos que modelam a paisagem, como a água corrente. Voláteis ou gases, como o gás carbônico. Todos esses processos resultam na retirada de elementos móveis e na permanência de minerais residuais e minerais neoformados, que podem acarretar na produção de um perfil estruturado em horizontes
oriundos dos processos de intemperismo e alguns processos superficiais orgânicos que ocorrem na superfície da Terra, originando os solos. Após o intemperismo, temos a erosão, responsável pela remoção das partículas produzidas pelo intemperismo. De um modo geral, os minerais residuais são aqueles que são resistentes à ação do intemperismo, quando retirada da sua posição inicial, acarreta no processo conhecido como erosão física ou mecânica. Já a erosão química compreende a remobilização de íons dissolvidos do mineral primário, num processo também conhecido como lixiviação. O transporte ocorre pelos agentes geológicos que modelam a paisagem, como água corrente, geleira, gravidade e ventos. Esse transporte ocorre das áreas mais elevadas, que chamaremos de área-fonte, para as áreas mais rebaixadas, compreendidas como uma área deposicional, que move as partículas em costa abaixo, que é conhecido como transporte sedimentar mecânico. E o transporte sedimentar das partículas dissolvidas na água é chamado de transporte sedimentar químico. Em síntese, a erosão compreende a retirada da partícula da sua posição de repouso e o transporte compreende a movimentação dessa partícula em costa abaixo da área-fonte até a área deposicional. E subdivide em transporte sedimentar mecânico, associado aos grãos e partículas transportadas, e o transporte sedimentar iônico, relacionado à remobilização dos íons dissolvidos nas águas. Daí temos o termo alóctone, associado às partículas que sofrem transporte sedimentar mecânico, ou seja, a partícula sedimentar foi originada numa posição diferente daquela em que ele foi depositado. Já as partículas que sofrem transporte sedimentar iônico são conhecidas como sedimentos autóctones, ou seja, esses íons dissolvidos somente formarão rochas quando precipitarem na própria bacia deposicional. Já a deposição ou sedimentação ocorre quando as partículas se assentam ou os íons dissolvidos se precipitam na bacia sedimentar, ocasionando posteriormente um conjunto de processos físico-químicos associados à pressão, calor e reações químicas que vão fazer com que essas partículas sedimentares adquiram coesão e se transformem em rochas sedimentares num processo conhecido como litificação. Em síntese, a diagênese compreende todo e qualquer processo físico-químico que ocorre na partícula sedimentar imediatamente após a sua deposição. Um dos processos diagenéticos mais importantes é o soterramento, e o soterramento ocorre à medida que as camadas de sedimentos se acumulam e vão compactando aquelas anteriormente depositadas. Esse processo de soterramento e compactação fazem com que o arranjo das partículas nas camadas de sedimentos se modifique, fazendo com que aqueles espaços vazios iniciais diminuam com a compactação. Essa compactação faz com que o volume final dos poros existentes nos sedimentos compactados diminua e a concentração dos íons existentes nesses fluidos aumentem, acarretando uma supersaturação desses íons através da precipitação de uma substância que irá unir esses grãos e adquirir uma coesão, transformando-a em uma rocha sedimentar. Entendam como litificação o processo de transformação dos sedimentos, inicialmente depositados na bacia sedimentar, em uma rocha. Em síntese, temos a área-fonte. Nessa área predominam os processos de intemperismo físico e químico. O intemperismo físico dá origem às partículas sedimentares. Essas partículas se diferenciam com base no tamanho dos grãos. E o intemperismo químico, que resultam em íons em solução ou minerais neoformados a partir da equação básica do intemperismo químico, como os argilominerais. Essas partículas produzidas pelo intemperismo vão sofrer transporte sedimentar mecânico ou iônico até a área deposicional, onde ocorrerá a deposição na forma de sedimentos detríticos e posteriormente litificação desses sedimentos, produzindo um grupo de rochas sedimentares conhecidas como rochas sedimentares detríticas, terrígenas ou siliciclásticas, como exemplo na fotografia mostrando um arenito. Já os íons de solução podem sofrer precipitação a partir da solução ou podem ser utilizados na bacia sedimentar por organismos, resultando na sua deposição ou precipitação na forma de sedimentos químicos. Quando litificados, darão origem
as rochas sedimentares químicas ou precipitadas, como mostrado na imagem, uma precipitação de sais na forma de halitos ou cloreto de sódio, ou pode dar origem às rochas sedimentares bioquímicas, como resultado da acumulação das partes duras dos esqueletos formados por carbonato de cálcio e sílica dos organismos viventes nos ambientes aquáticos marinhos, resultando em rochas sedimentares bioquímicas.